Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Coisas de Irmãos. Este é o quarto episódio do nosso podcast. Nós estamos felizes porque até agora tem corrido bem, portanto vamos continuar, pelo menos mais um, portanto estamos quase a encerrar a primeira temporada. É verdade, é o penúltimo episódio da primeira temporada e depois fiquem à espera de novidades. Haverá novidades. Nós só vamos fazer também 5 episódios porque vamos passar algum tempo separados, portanto não vamos conseguir gravar os episódios como nós gostaríamos. Mas em breve haverá mais, porque depois das férias do verão, assim, estaremos juntos novamente. Exatamente, com outros temas e outras sugestões. E para continuar a vos animar o domingo à tarde, porque o domingo à tarde, não sei se para vocês é assim, mas para mim acaba por ser um bocadinho depressivo. Eu não sei... Eu acho que não sei é se um é mix. transversal. Eu acho que é um bocado depressivo, mas por outro lado, às vezes é aquele dia da semana em que podes não fazer nada. Sim, mas... Que é de descanso. Mas imagina, eu gosto muito de trabalhar, mas fico com um peso grande no final do domingo, do género, amanhã tenho de voltar ao trabalho, que chatice. Sim, e eu gosto de trabalhar. É verdade. Eu não fico tão chateado ou triste na segunda quando tenho de facto de trabalhar. É estranho, é daquelas coisas. Por exemplo, na sexta à tarde. O domingo é o pior dia nesse aspecto porque é o que custa mais pensar em voltar ao dia a seguir. Exatamente. Por exemplo, na sexta eu estou sempre super feliz, mesmo cansada às vezes, depois de um dia bastante cansativo. Estou sempre tão feliz, do género, tenho agora mais 2 dias pela frente e nos domingos isso não acontece, fico sempre mais em baixo. E uma coisa que eu sempre detestei, pelo menos na zona onde nós vivíamos, era o facto das coisas fecharem praticamente todas Sim. no domingo à tarde. Em Lisboa já não acontece tanto, não ficamos tão limitados nesse sentido, mas onde vivíamos é verdade. Sim, Lisboa muita está coisa toda aberta. fechava. Tudo o que nós quisermos fazer, ir jantar fora, sair, ir ao centro comercial, está sempre todo aberto, o que é ótimo. Isso é uma das coisas que me chateou em Espanha, por exemplo. Não estava tudo aberto ao domingo. Não, por exemplo, Madrid e Barcelona são situações à parte, mas nas cidades mais pequeninas as pessoas, geralmente durante a tarde, mesmo durante a semana, para aí entre a 1 e as 3, 4 da tarde, fecham tudo porque vão dormir. Ah, sim, a hora da siesta. Da siesta. E então parecem cidades fantasmas. Acaba por ser assim um bocadinho estranho nós estarmos... Porque não é muito habitual vermos durante o dia, principalmente. Sim, nós em Portugal, e eu gosto muito de movimento, eu fico um bocado depressivo se não tiver movimento, por isso é que eu digo que gosto de sair para a rua e ver montes de pessoas completamente diferentes. Eu adoro a ideia da cesta até, mas quando eu não vou fazer a cesta e preciso de algum serviço, não quero que a outra pessoa esteja na sua cesta. Mas sabes que eu durmo melhor quando há barulho e há movimento na rua do que durante a noite. Durante a noite não me apetece dormir, durante a noite apetece-me trabalhar. As cestinhas da tarde, depois do almoço, são Sabem muito melhores. Muito melhores do que até dormir à noite. Durante a noite apetece-me trabalhar, ler, ver séries, fazer coisas. Nunca me apetece propriamente dormir em si, já durante o dia. Muitas vezes passo o dia todo com sono, o que acaba por ser um bocadinho chato às vezes, mas pronto. É o que é. É o que é. É o que é. E com este calor ainda por cima, ainda mais. Sim, mas apetece-me dormir na praia. Agora, apetece-me estar na praia a dormir, a apanhar sol, porque eu adoro dormir na areia, adoro o som das ondas. Eu também. Eu ultimamente uso muito a frase, é o que é. Do género, ok, está tudo a correr mal, mas é o que é, pronto, não se pode fazer nada. Quando se pode contrariar, contrariamos. Se não pudermos contrariar, também não contrariamos e não há problema nenhum, aceitamos só. Olha, estava aqui a pensar, já que falamos de domingo, não achas que quando estavas na faculdade, pelo menos, que uma segunda-feira se assemelha a setembro? Faz sentido. O começo das aulas. Faz sentido. Mas eu acho que o verão é o domingo, ou seja, os últimos dias de verão, o domingo à noite, que é aquilo, hora de voltar, e setembro começam as aulas, assim como segunda-feira começa a semana. Mas sabes que eu geralmente ficava sempre super entusiasmado para o início das aulas. Eu também sempre gostei, mas claro que dá sempre as férias acabaram. Exato, uma certa nostalgia, mesmo antes de ter Exato. acabado. Mas já sentia saudades de voltar à escola, de aprender coisas, de sentir-me útil. Claro que chegava para aí a novembro ou dezembro e já estava um bocado cansada. E já podíamos voltar às férias de verão. Podíamos voltar às férias, exato. Mas inicialmente achava muito giro. Mas eu gostava da escola porque me sentia útil, tal como gosto de trabalhar.
Eu acho que não seria uma pessoa que seria feliz se não trabalhasse, se não fizesse nada. Eu gosto muito de estar de férias também, mas não de férias quando todos os outros à volta estão a trabalhar. Sim, eu adoro férias também, mas adoro uma baliza, por exemplo. Sim, sim. Houve uma altura E a verdade é que valorizamos as férias por termos os dias de trabalho. Sim, por exemplo, houve uma altura na pandemia em que eu não tinha trabalho e então estava praticamente sem fazer nada e eu sinto-me culpado se estiver sem fazer nada. Acaba por ser aquela sensação de não estou a ser produtivo para a sociedade. Eu gosto de sentir-me não produtivo. estou a contribuir. Eu gosto de sentir-me produtivo, eu gosto de sentir que estou a contribuir, a fazer alguma coisa, a aprender, a crescer. Eu também não me via num trabalho em que sentisse que era exatamente igual todos os dias. Sim. Porque eu preciso do desafio, preciso de crescer. Embora isso assuste às vezes. Claro. Quando surge uma nova coisa... A mudança assusta sempre. A mudança assusta, mas depois faz parte do desafio e eu gosto de sentir-me a superar coisas que antes não sabia se seria capaz ou não. Mas depois de ver o trabalho feito e é o sentimento de estar concluído. Mas nós na escola já éramos um bocado assim, era do género, já que é para fazer bem. Nós no trabalho somos assim também, não somos aquelas pessoas que é para fazer o mediano. Somos aquelas pessoas... Somos perfeccionistas. Muito perfeccionistas. Tanto que na escola, lembras-te da história do camarão? Nós sempre fomos muito perfeccionistas. E sempre gostamos muito de camarão. E sempre gostamos muito de camarão. E punhamos uma pressão interna sobre nós próprios para sermos os melhores. Nem era uma pressão posta pelos pais. Os pais deixavam-nos a sermos responsáveis. Sempre nos deram bases para que o conseguíssemos fazer, mas nós é que sempre nos pressionamos imenso. Nós é que nos pressionávamos e eu se tinha um 17 ficava... Depende das disciplinas também. Mas se tivesse um 17 achava, eu se calhar consigo mais. E depois quando tinha um 20 era aquela pressão do agora tenho de me manter. E por isso é que vem a história do camarão. Nós de facto gostávamos muito de camarão. Principalmente do camarão que o pai cozinha, porque o pai é super bom cozinheiro e ele fazia o camarão fantástico. Então, houve uma altura em que sempre que os nossos pais perguntavam o que é que nós queríamos para o jantar, nós dizíamos que queríamos camarão. Os nossos pais já não podiam ver camarão. Era o nosso prato favorito, já estavam fartos. Até que houve um dia em que nós, de facto, chegámos a casa. Eu estava no 12º, tu devias estar no 6º ano. E, entretanto, a Helena chegou a casa com teste em que tinha tido 100 e eu cheguei a casa com teste em que tinha tido 20. Então os nossos pais fizeram assim, disseram, hoje vai haver camarão e da próxima vez que chegar um 100 ou um 20 a casa, haverá camarão. Acontece que depois disso começaram a vir 100s e 20s todas as semanas. Prometemos que não foi coincidência, mas a verdade é que a partir daí começaram a chover 100s e 20s. E então chegou uma altura em que nem nós aguentávamos mais camarão, nós já estávamos fartos. Nós é que pedimos ao pai para deixar de fazer chega, camarão. Exato. Podem continuar a ver 20s e 100, mas já não é necessário haver sempre camarão. Nós já falámos anteriormente que havia vários amigos nossos, ou meus, mais meus, porque é mais da minha faixa etária, que estão agora a casar. E ontem eu estava a falar com uma amiga que estava a dizer que não queria crianças no seu casamento. E é um tema interessante, porque eu já pensei várias vezes, quando me casar, e se me casar, das coisas que gostava ou não gostava de ter no meu casamento. Tu já pensaste nisso? Já pensei, mas... tirar as crianças ainda não foi uma delas. Imagina, eu percebo que seja um bocado difícil, principalmente na nossa família, como nós temos muitas crianças. Temos uma família muito numerosa, muitos primos pequenos. Exato. E é muito difícil pôr essa barreira. Tu não consegues te ver sem eles, mas ao mesmo tempo é sempre desagradável estar numa festa com crianças. Sim, porque verdade. Começam a gritar, correm de um lado para o outro. Não se sabem comportar. E estão juntas e é normal porque estão felizes, vêm outras crianças também muito felizes, os adultos estão muito felizes, mas a verdade é que acaba por ser super desconfortável estar numa festa com crianças a correr e a gritar. E como os adultos também se estão a divertir, às vezes não prestam tanta atenção às crianças, o que ainda lhes dá mais liberdade para correr, claro. Saltar, gritar e tudo mais. Claro que quando eu era criança, e tu também acredito que sim, eu adorava os casamentos, então via os meus primos, via outras crianças, divertia-me sempre imenso. Mas isso é uma coisa que eu fiquei a pensar, será que quero ou não quero crianças no meu casamento? Mas nós éramos crianças bem comportáveis. Éramos, mas não sei até que ponto quereria. Mas há outras coisas que eu já tinha pensado num casamento. Por exemplo, uma das coisas que eu vou querer no meu casamento é uma lista de músicas muito específica. Eu vou dar uma lista de músicas muito específica ao DJ
e quero que ande ali à volta. Portanto, Já sabia que íamos chegar a este tema, porque música pimba não é não é opção. nada o meu estilo, exato. Eu percebo que as pessoas gostem e que se divirtam, mas não é o meu estilo. Eu imagino mais no meu casamento umas músicas tipo anos 80, ou mesmo uns ABBA, uns Boney M. Grupos que de facto eu sempre gostei muito e que acho que são transversais e que toda a gente gosta. E fui a um casamento em Madrid em que isso aconteceu, em que foram só músicas daquelas intemporais e as pessoas dançaram praticamente o tempo todo. Foi um ambiente de facto muito divertido por causa disso. Mas E eu acho que é imagino- importante ter esse cuidado na escolha das músicas para que possa chegar a todas as idades presentes no casamento. Claro, imagina, do nada está a haver um Zaba, um Gimme Gimme e alguém vai lá e pede um DJ Télio, por exemplo. Grande parte das pessoas acaba por abandonar a pista, É verdade. torna-se bastante desagradável e não era uma coisa que eu queria. Eu quero as pessoas de facto muito divertidas Eu e acho que é assim, bem pensado. essa é uma das coisas que eu quero, uma lista bem fixa de músicas para não andar, para não fugir assim muito à volta. Bem que eu também nunca gostei assim tanto da tradição de tirar o ramo. Pois, também eu não. Eu acho que a ideia tem piada à partida, mas eu nunca. Sei lá, eu acho que é só desconfortável. É aquela coisa que E está depois toda a nós gente. já estivemos em casamentos e provavelmente muitos de vocês também, em que as pessoas que vão apanhar o ramo ficam loucas. Todas querem o ramo. E de passam por repente. cima umas das outras. Casadas. Que- É que o ramo significa que a pessoa que o agarra será a próxima a casar. Mas Mas há muitas pessoas- pessoas casadas também vão E apanhar passam o ramo. umas por cima das outras e às vezes até dão chapadinhas ou coisas, claro que não intencionalmente, mas acaba por ser tão estranho aquele momento de pessoas descontroladas. Mas eu quero um casamento de pessoas divertidas e descontraídas ao mesmo tempo. Eu não gosto, por exemplo, de coisas muito desorganizadas. Eu gosto das coisas todas muito organizadas. Se bem que eu também não sou muito fã daqueles casamentos, nós já fomos a muitos, e não sou nada fã daqueles casamentos em que a pessoa não para quieta, em que os noivos estão sempre a fazer atividades É verdade. com os convidados e torna-se exaustivo, porque as pessoas têm de fingir estar naquele estado de euforia o tempo todo e às vezes fica cansativo. Uma coisa são alguns jogos e assim, mas também tem a ver tempo para as pessoas respirarem, para as Que pessoas... ajudam a fazer com que os convidados falem uns com os outros, Exato, convivam. reencontram. Exatamente. Exato. E isso aí acho giro. Há casamentos que é do género, estamos a jantar, e vamos fazer isto. Epá, tu queres também estar um bocadinho a conversar Exato, com a as hora de pessoas jantar, na a hora de mesa. jantar. Exato. Tu queres estar a conversar com as pessoas na mesa, queres ter tempo para reencontrar as pessoas e pôr a conversa em dia, queres ter um tempinho também para estar na tua, sem estar sempre a ser extremamente sociável. E há casamentos em que isso não acontece e eu acho que se tornam aborrecidos e exaustivos. Mas sabes uma coisa que eu no outro dia estava a falar também? É no facto de sermos pessoas sociáveis. E isso, por um lado, é bom, por outro lado, não é assim tão bom, no sentido em que há muitos noivos que não têm muito cuidado com onde te põem. É do género, esta é uma pessoa que se dá bem com toda a Disposição gente. das mesas. Exatamente. Isto é uma pessoa que se dá bem com toda a gente, vamos pôr com aquela pessoa que ninguém quer se dar ou que ninguém quer se Porque sentar. vai conseguir arranjar Porque vai conseguir- conversa. E vai suavizar o ambiente. E isso acaba por ser sempre muito chato, porque eu já senti que estava em casamentos, não nas pessoas mais próximas, porque essas geralmente têm cuidado, mas já senti que estava em casamentos em que não tinha absolutamente nada a ver com aquelas pessoas, em que eram pessoas desconfortáveis e lá está, com as outras pessoas tiveram sempre muito cuidado em pô-las em determinados sítios, em mesas em que se sentem confortáveis e neste caso era do género, pronto, vai correr bem, porque pronto, eles são sociáveis, eles falam com toda a gente. Isso acaba por ser de facto muito chato. Pois é, sem dúvida. E eu confesso que não sou nada uma pessoa que gosta de fazer fretes. Nem eu. Eu acho que... Cada vez menos. Cada vez menos, exato. Eu acho que houve uma fase da minha vida em que era do género, pelos outros fazes tudo. Só que chega um ponto em que tu aborreces de fazer esses fretes, é do género, eu não preciso disto, eu tenho o meu É grupo... assim tão necessário. É assim tão necessário, exato. É porque há sempre fretes que somos obrigados a fazer ao longo da vida, mas há várias coisas que dá para dispensar. Sim, mesmo a nível profissional. Claro que tu não gostas de tudo o que fazes. E há coisas que gostas menos, há coisas que gostas mais e tem de ser. E enquanto trabalhador tu não tens de gostar de tudo o que fazes. Difícil seria tu gostares de tudo o que fazes, porque há muita coisa que infelizmente tem de ser. Mas na vida pessoal, eu acho que nós devemos evitar ao máximo fazer esses fretes até para o nosso bem-estar emocional. Porque se nós nos obrigamos sempre a estar desconfortáveis em prol dos outros,
acabamos por ter muitas repercussões a médio e longo prazo, porque começamos a ficar mais em baixo, mais tristes, a nos valorizarmos menos, e acho que temos de valorizar muito o nosso tempo, temos de respeitar muito e valorizar os outros, mas temos de nos valorizar também. Portanto, fazer coisas só para agradar os outros não é propriamente uma opção que se deva ter, acho eu. Sim, e já consegui cortar várias vezes, por exemplo, naqueles aniversários em que há pessoas que adoram convidar toda a gente que conhecem. E há pessoas que tu nem tens assim tanto contacto. Ou que não te dás muito bem, ou que não tens muito contacto, e depois acabas por perceber. A minha presença não é assim, não vai ser tão valorizada neste ambiente, portanto é melhor não ir. Exato. E só ganhas com isso. Eu acho que nós temos de valorizar sempre muito a nossa presença, nem que seja para que as pessoas que valem de facto a pena sentirem-se valorizados por nós, porque para essas pessoas temos de arranjar sempre um tempinho, e às vezes mesmo que não tenhamos, temos de arranjar. Eu acho que é um dever de amigo. E acho que quem quer consegue. Eu também acho uma que sim. Uma mensagem, um telefonema, nem que seja, 5 para minutos. mostrar que se lembra da pessoa. 5 minutos, vais nos transportes, vais no trânsito, vais a caminho, estás a fazer o jantar, arranjar 5 minutos ou 10 minutos para ligar a de facto pessoas que importam é completamente essencial, e acho que nas amizades nós temos de fazer um esforço, não é aquela coisa do género, pronto, a pessoa gosta de mim e vai gostar sempre. Não, as pessoas têm de ser valorizadas, nós temos de as valorizar. Temos que regar para manter. Claro, em todas as relações. Portanto, temos de arranjar um tempinho. Agora, noutras coisas que não é essencial, há muitos eventos, por exemplo, que não me apetece ir, e eu, quando são pessoas próximas, digo mesmo, não é o meu estilo, não leves a mal. Exato, porque também não leves a mal, mas já há tantos convites que, se uma pessoa for a tudo, não consegue de facto depois ter tempo para valorizar as coisas que gosta de ir e as pessoas com quem gosta de estar. Claro que os meus amigos próximos, que o meu grupo de amigos que vai aos eventos, eu muitas vezes gosto de ir aos eventos mais por eles, por estar com eles, pela companhia, do que muitas vezes pelos eventos em si. E acho que é mais por isso, e com eles também teria todo à vontade para dizer, pá, não me leves a mal, mas não é o meu estilo, não me apetece absolutamente mas nada. Mas eu acho que é preciso normalizar isso. As pessoas não estão habituadas a dizer, a ouvir, não leves a mal, mas não me apetece. Sim. Hoje não me apetece. As pessoas têm sempre a arranjar uma desculpa para que a outra pessoa não fique ofendida. Claro. Mas acho que nós todos devíamos respeitar muito mais os outros nesse sentido. Porque não é nada pessoal. O facto de dizer não me apetece ir a este evento ou ir a esta não coisa. Não me apetece hoje. Exato. Tem mais a ver com a nossa gestão pessoal, com a falta de tempo às vezes, com o cansaço, com o te apetecer fazer nada. Porque as pessoas com acham... prioridades às vezes. Há muita gente que acha que tu não podes ter tempo para ti. Tu não podes estar só em casa a ler. Estás a ser egoísta. Estás a ser egoísta. Quando não, as pessoas precisam de tempo para si, as pessoas precisam de tempo para estarem sozinhas, para ir ao ginásio, para ir ao cinema, para estar com quem lhes apetece. Não tem de ter sempre uma agenda extremamente preenchida. Eu detesto ter uma agenda completamente preenchida. Eu preciso de uns tempinhos. Eu acordo assim a pensar, quando é que este dia acaba? Exato. Não vejo o fim. Exato. E eu detesto ter dias Também em que não estou a aproveitar. Estou sempre a pensar, ok, eu estou a fazer isto agora, mas daqui a pouco tenho de sair e tenho de ir com pressa para aqui, depois tenho de ir para ali. Isso tira-me o prazer completamente do dia em específico. E acho que não deveria ser assim. Por falar em fretes, eu acho que há muitas celebridades também que antes iam a montes de eventos e que também acabaram por deixar de ir porque deixaram de se identificar. É verdade. Eu acho que os famosos atualmente também têm muito mais essa coisa de se mostrarem enquanto pessoas e não só enquanto figuras públicas. Eu não sei e as redes sociais ajudam imenso nesse ajudam sentido. a humanizar. Eu não sei se tu sentes isso, mas eu antes tinha um fascínio muito grande pela fama, pelos famosos. E a partir do momento em que se começa a lidar muito mais com esse mundo... E que se começa a conhecer... as pessoas... Muitas vezes vemos que não é bem como achávamos que era. Eu antes media o sucesso pela fama. Eu achava, eu quero muito ser famoso. Eu achava que ia atingir o sucesso quando fosse famoso. Famoso não só no sentido de aparecer, mas famoso no sentido de ser reconhecido e valorizado pela minha área, das pessoas conhecerem o meu trabalho. E achava que o sucesso tinha muito a ver com isso. E com o tempo fui perdendo um bocadinho essa ideia. Claro que se acontecer, vou ficar muito feliz com isso. Caso não aconteça, eu também não acho que seja tanta prioridade como eu vivi durante imenso tempo a achar que seria a maior prioridade. Eu acho que cada vez mais a ideia de famoso tem mudado um bocado, porque há bocado, como estávamos a falar, com as redes sociais principalmente,
há muita gente que é famosa por aparecer, como estavas a falar, Por não aparecer. pelo reconhecimento, mas por aparecer. Por aparecer, por Muitas fazer vezes porcaria. não pelas melhores razões, Exato. exatamente. Eu não sei se eu não gostaria de ser famoso pelas piores razões. Eu acho que agora está numa moda das pessoas serem famosas por fazerem porcaria. E lá está, isso é uma coisa que não traz absolutamente nada de bom, porque a fama em si, se for para estar mal associada ou só fazer mal aos outros, acho que não adianta absolutamente Mas é nada. cada vez mais efêmero também. Sim, eu acho que Eu acho que ninguém dura muito tempo. Sim, eu acho que as redes sociais, isso também aconteceu, há uma pessoa que está muito na moda neste momento, mas mesmo na televisão, se nós repararmos, as figuras públicas estão muito na moda neste momento e os reality shows também provam isso. Há sempre uma figura que toda a gente fala durante 3 meses, acaba o reality show, passado uma semana já ninguém fala dela, porque começa outro reality show e surge outra figura que toda a gente fala e toda a gente quer saber. E Tal acho como os vídeos que viralizam e dias depois ninguém se lembra. Sim. Nas redes sociais, principalmente no TikTok. Eu acho que nesse sentido, mesmo a televisão acaba por ser um bocadinho ingrata, porque há figuras que estão no auge, atores, por exemplo, que são protagonistas em 2, 3, 4 novelas e toda a gente fala deles e do nada aparece uma pessoa mais nova ou mais bonita e aquela é um bocado posta de parte. Concordo. Isso é muito injusto às vezes e deixa-me Ia falar triste. de atores também, porque acho que antes, quando éramos mais novos, víamos muitas mesmas caras nas telenovelas. E acho que era muito mais fácil associar, por exemplo, dizemos Alexandre Alencastre, toda a gente conhece, toda a gente já via em telenovelas. Muitos dos atores que agora estão em cena, muitas pessoas não conhecem, porque eles fazem a atuação, fazem uma telenovela ou uma série e depois muitas vezes são descartados. Também existe muita gente. Eu acho que as redes sociais também abriram a panóplia de famosos a um nível muito grande nesse sentido. Acho que agora toda a gente pode ser famosa. Há uns anos atrás era muito mais restrito. Neste momento qualquer pessoa pega num telemóvel, torna-se viral e é famosa. E lá está, será que isto traz assim tantos benefícios a médio e longo prazo? Não sei. E a verdade é que agora um modelo pode ser ator, por ser uma cara bonita e conhecida, vai fazer um papel numa telenovela que provavelmente outro ator com muito talento, que talvez não tão conhecido, o interpretaria de melhor forma, não sei, não estamos a falar de ninguém em específico, Mas como eu é acho- óbvio, mas do que temos visto. Mas ninguém se especializa neste momento. As pessoas fazem tudo. Um influencer é modelo, um modelo é ator, um ator é músico. E isso acaba por tornar também... Parece que estamos a desmerecer essas profissões. Por exemplo, a profissão de ator em si é uma profissão muito exigente. Não é Pois qualquer é. pessoa que pode ser ator ou atriz. Porque além do talento natural, exige muito trabalho, muito esforço. E acho que no Brasil nota-se muito isso. E mesmo na Netflix, em que se procura bons atores muito mais do que pessoas conhecidas. Exatamente. Eu acho que infelizmente cá em Portugal só se dá a oportunidade a pessoas por estarem na berra, não por serem de facto muito bons. E os verdadeiros bons atores, que nós temos mesmo muito bons atores em Portugal, os mais novos muitas vezes nem conseguem possibilidades na televisão. E os mais velhos começaram a ser encostados aos poucos e poucos e não são valorizados. Isso E é acaba por- triste ver isso. é muito triste e não sei até que ponto a própria televisão também não perde com isso. Porque uma pessoa que vê uma novela não vê pela cara bonita. Eu acho que se calhar pode atrair inicialmente pela publicidade, nas redes sociais e tudo isso, mas eu acho que depois as pessoas não acompanham até ao fim porque não conseguem acreditar, não conseguem se pôr dentro daquela história com uma pessoa em quem não estão a acreditar na personagem. Exatamente. Acho que perdemos também muito com isso e sinto acho que se calhar que- é por isso que a ficção portuguesa também não tem tanta audiência como já teve. Exatamente, porque quem quer se especializar em todas as áreas não se consegue especializar em nenhuma. Claro, é como os amigos. Se tu és amigo de toda a gente, acabas por não ser amigo de ninguém, não é? Exatamente. E já que estamos a falar da fama, isso traz-me a um tema que é a forma como eu gostava de ser lembrado quando morresse. Porque eu já pensei nisso, porque lá está. Eu acho que se tu só és famoso por seres famoso e não tens nada de bom, depois Vais ser quando... esquecido. Eu acho que vais ser muito facilmente esquecido. Não é como a Amália, que já morreu há não sei quantos anos e continua sempre a ser lembrada. A Amália, o Eusébio, que era muito bom na área do futebol, para darmos uma área assim um bocadinho diferente. E acho que nós temos grandes figuras em Portugal que vão ser sempre lembradas. Eu acho que um dia a Simone de Oliveira, por exemplo, vai ficar para a história pelo seu percurso, por aquilo que fez, por aquilo que lutou.
mas grande parte das pessoas que são famosas atualmente acho que não vão ficar para a história. Porque a nível de trabalho e de conteúdo não há nada assim específico, nem a nível de personalidade que as diferencie. Eu acho que agora é isso, é muita coisa igual. E quando eu morrer eu gostava de ser lembrado tanto como uma boa pessoa como um bom profissional. Eu sei que neste momento toda a gente que morre é boa pessoa. Toda a gente que morre. Podia passar a vida a fazer maldades, mas quando morre... A infernizar a vida dos outros. Era maravilhosa. E eu não quero ser assim. Em primeiro eu gostava de ter uma pirâmide minha, como os faraós do Egito. Já que não é possível, se calhar um panteão. Já não era mau. Já não era nada mau. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado de nos ouvir mais uma vez. Espero que continuem a nos dar o vosso feedback e mais sugestões de temas para o próximo vídeo. É sempre bom estarmos aqui à espera estar convosco. Para nós é divertido, espero que para vocês também seja. E vemo-nos no próximo domingo às 8. Tudo a correr bem por esse lado. E sejam felizes. Tchau!